Fala galera, bem-vindos aí à nossa aula 18. Hoje a gente vai falar de unir data frames, né? Se você chegou aqui direto, saiba que nós temos aqui 17 aulas, mais na verdade, porque tem algumas que foram quebradas em duas, mas nós temos aí quase 20 aulas para trás, então dá uma olhadinha na playlist. Nós mudamos para o YouTube para ficar mais fácil para a gente se comunicar. Então se você tem dúvida, curiosidades, tem algum projeto que você está fazendo e quer ajuda, isso e aquilo, coloca aqui que a gente vai responder, aí eu estou respondendo prontamente, legal? Outra coisa, para quem tem interesse na parte de visualização de dados, né, mexer com software de visualização de dados, eu acabei de criar um curso de Tableau que eu estou aí abastecendo os vídeos. Bom, então sejam bem-vindos aí à nossa aula 18. Hoje a gente vai falar de unir os data frames. Como que a gente pode unir 2, 3, 4, 5, 10, 15, quantos data frames a gente quiser? A gente pode unir esses data frames utilizando três métodos que o Python nos permite. Um deles, né, os três são merge, join e concatenate. Eles são diferentes, claro, mas o merge e o join, vocês vão ver que a diferença entre eles é bem sutil, né? Tem muita gente que ainda não consegue entender quando que eu uso merge, quando que eu uso join. Enfim, eu vou explicar isso para você não errar isso. Legal? Vamos começar pelo mais simples deles, que é o concatenate. Então percebam que eu tenho aqui dois data frames, um data frame vermelho, chamado de df1, e um data frame azul, chamado de df2. E eu quero juntar esses dois data frames. Mas eu posso unir esses dois data frames de duas maneiras, né? Eu posso uni-los na horizontal ou eu posso uni-los na vertical. Tá, o concatenate, a gente vai utilizar ele para unir esses data frames, mas nós vamos utilizar mais o concatenate para unir esses data frames na vertical, né? Em suas linhas, ou seja, no eixo aí das linhas. E eu também consigo mudar o eixo que eu quero que ele concatene. Por exemplo, eu posso colocar para que ele concatene aqui na horizontal, mas vocês vão ver lá na prática que não é muito legal utilizar a função concatenate para isso. Então eu tenho esses dois data frames. Se eu utilizasse a função, quando a gente utilizar a função concatenate neles, olha o que ele vai fazer. Ele vai me retornar esse data frame aqui do lado, esse amarelo. E o que ele fez? Bom, ele pegou o data frame vermelho, colocou aqui e pegou o data frame azul e colocou embaixo, gerando um outro data frame, que é esse data frame amarelo. Além disso, o concatenate ele muito melhor utilizado aí para quando nós temos as nossas colunas com nomes iguais. Por exemplo, o df1 tem o ABC e o df2 também tem o ABC. Tudo isso fica melhor na prática. Mas enfim, acharam a essência do concatenate? Nós vamos utilizá-lo mais para concatenar na vertical. E agora, se eu quiser utilizar eles para uni-los na vertical, um do lado do outro, como que eu faço? Aí eu tenho outras duas funções que eu posso utilizar, o merge e o join. Só que eles não são assim, simplesmente coloco lá e eles vão unir esses data frames. Eles têm um atributo chamado how. E esse atributo é o seguinte, eu tenho que especificar como, né? How vem do inglês como, então eu tenho que especificar para ele como eu quero que ele una isso. Quero que ele una à esquerda, que é o left, quero que ele una internamente, que é o inner, quero que ele una externamente, que é o outer, e quero que ele una, né? Ou quero que ele una lá à direita, que é o right. Então cada um deles são métodos diferentes de unir o data frame. E cada um pode ser mais adequado para determinadas situações. Eu vou explicar para vocês todas elas. Então vamos lá ver aqui cada uma delas. Eu vou começar pelo left. Unir à esquerda. O que isso significa? Bom, digamos que eu tenho dois data frames, né? Um vermelho chamado esquerda e um azul chamado direita. E aí eu quero unir esses dois data frames. Como que eu posso fazer isso? Também existem duas formas que eu posso unir esses data frames. Está com a caderno anotando aí? Essa é bastante informação, né? Bom, eu posso uni-los através dos seus índices. Você lembra o que é índice, né?
o número das linhas, né? Ó, 0, 1, 2, 3, lá que o próprio Python ele já põe automaticamente para a gente. Ou eu posso uni-los através de uma determinada coluna. Nesse exemplo, eu vou fazer unindo através de uma coluna. Né? O que acontece? Ó, você pode ver que da esquerda nós temos ali uma coluna chamada chave, e ali nós temos uma chave, K0, K1, K2 e K3. E na direita nós temos também uma coluna chamada chave, que é o K0, K1, K1 e K4. O que é isso? É um identificador ali, né, daquela coluna, para eu saber se, por exemplo, eu tenho... Vamos colocar um exemplo real aqui, que esse aqui foi um exemplo didático para eu conseguir explicar para vocês. Mas um exemplo real seria, por exemplo, eu tenho o ID de um consumidor, né? O cara entrou no meu site para comprar algum produto e quando ele se cadastrou, eu criei um ID para ele, né? O primeiro vai ser 1, o segundo vai ser 2, 3 e assim por diante. Então, digamos que eu criei lá eu tenho duas tabelas nessa minha venda, né? Uma tabela com quais produtos foram comprados por aquele determinado consumidor, né? Com o ID da pessoa do lado e o que ela comprou, né? E esse ID é como se fosse o nome da pessoa, mas é muito mais fácil a gente utilizar ali o identificador, né? Um número para cada um. Você é o cliente 1, ele é o cliente 2, enfim. Beleza? Então a gente tem aqui o ID e o que a pessoa comprou. E em outra tabela separada, eu tenho o ID e a profissão da pessoa. E eu quero unir esses dois. Eu posso unir eles através desse ID. E é isso que esse K aqui ele representa, esse identificador, né, de cada coluna. Mas só como eu estou utilizando isso para exemplo didático, eu utilizei isso aqui como K, beleza? Então eu posso unir esses dois através dessa chave. Aquilo que compartilharam a mesma chave vai ser unido. Vai ficar mais claro aqui para vocês agora. Ó. Então, esse é o left, certo? Como que funciona o left merge ou o left join? Bom, ele vai criar um terceiro data frame. E eu vou unir isso através das chaves, como eu estava falando para vocês. Então, o que acontece? Se eu estou falando para ele, eu quero que você una à esquerda. O que ele vai fazer? Ele vai lá no data frame lá chamado esquerda, porque se eu estou unindo à esquerda, é o data frame da esquerda que manda agora. Então ele vai lá e vai ver quais são as chaves do data frame da esquerda. E ele reparou ali, ó, K0. E aí ele vai olhar no data frame da direita, ó. Tem K0 no data frame da direita? Tem. Então, beleza. O que ele faz? Ele vai lá e une, ó. Para a chave K0, eu tenho ali os valores A0 e B0, C0 e D0. Legal? Você viu que ele uniu. Aí ele vai olhar, tem K1 na direita? E ele vai ver que tem não só um, como dois K1s, né? K1s na direita. E o que ele vai fazer? Ele vai juntar os dois. Percebam? Ele repetiu aqui ó, A1, B1, porque no nosso esquerda a gente só tem um K1. E mudou aqui ó, C1, D1 e C2, D2, certo? Aí ele foi para o K2. Tem K2 na direita? Não tem. Olha o que ele faz. Como é o da esquerda que manda, todos os valores da esquerda sempre vão estar nesse data frame, certo? Então, ele vai colocar lá K2, nesse caso, ó, K2, A2 e B2. E como não tem K2 na direita, ele vai colocar nulo. A mesma coisa ele vai fazer para o K3. Tem K3 na direita? Não tem. Então, ele vai simplesmente colocar aqui os valores da esquerda. Então, percebam, todos os valores da esquerda estão presentes nesse data frame, porque é o da esquerda que manda. Onde não tinha correspondência, né, onde as chaves da esquerda, né, os Ks ali da esquerda não tinham na direita, não tinham correspondência na direita, ele coloca nulo e onde tinha, ele junta. Conseguiram entender? Legal isso aí? Enfim, bora ver o da direita. Como funciona o right merge? Percebam o seguinte. Eu também tenho os mesmos dois data frames. Agora a gente vai unir à direita. Então agora quem manda é o data frame da direita. Novamente ele vai criar um novo data frame. Percebam que já é diferente, né? Já é uma modelagem diferente. Como que ele faz? Então, quem manda é o da direita. Então, todos os valores da direita vão estar presentes. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai
pesquisar valor por valor. Tem K0 lá na esquerda? Tem. Tem K1 na esquerda? Tem. Tem 2 K1s na direita, então ele vai unir com os 2 com aquele K1 lá da esquerda. Tem K4? Não. Então o que ele faz? Os valores da direita vão estar todos presentes, porque agora quem manda é a direita. Olha lá, todos da direita estão presentes. E quais valores da esquerda vão estar presentes, então? Apenas aqueles que têm correspondência, né? O K0 vai estar lá, ó, A0 e B0. O K1 vai estar A1 e B1. E o outro K1 também vai estar repetindo o valor ali, A1 e B1. E o K4? E o K4? Não tem na esquerda? Mesma coisa. A gente vai colocar nulo. Outro método é o nosso outer join, ou outer merge, que é exteriormente. O que ele faz? Né? Ele vai juntar todos os valores, independente de qualquer que seja, ele vai juntar todos os valores. E ele vai colocar nulo naqueles que não têm correspondência. Olha só, ele veio aqui, K0. K0 e K0. Os dois têm K0, né? Então, beleza. A0, B0, C0, D0. K1. Os dois têm K1. E aqui o outro também. E aí junta os dois, né? Pela mesma chave. K1, K1. Legal. K2. Bom, K2 eu tenho apenas na esquerda. E aonde não tem, eu vou colocar nulo. K3 a mesma coisa, apenas na esquerda. E o K4 apenas na direita. Então percebam o seguinte, quando eu quero unir e ele vai ter um atributo lá, how, né? Como? Quero unir outer, você põe lá, exteriormente, outer. O que ele vai fazer? Ele vai colocar todas as chaves, todas essas chaves, e ele vai ver a correspondência de cada um. E aquilo que não tiver correspondência vai ter lá nulo. É isso que faz o outer. Legal? Não tem nenhum que manda. Os dois dataframes eles estão completos. Apenas as chaves que não tem nos dois, né, como é o caso do K2, do K3 e do K4, aquele que não tem vai ficar nulo. É um pouco estranho de entender. Eu espero que vocês tenham entendido, mas na prática vai ficar muito mais fácil. Por fim, o último método é o inner. Olha o que acontece no inner. Bom, o inner ele é o contrário do outer. Isso aqui eu estou unindo internamente. Ou seja, se no externamente eu tinha todas as chaves, e aí ficava nulo, né, para aqueles que não tinham, nesse aqui não. Nesse aqui eu vou arrancar todos os nulos. Eu só vou deixar aqueles que de fato tem nos dois. Então, olha só veio para cá, ó. Então olha só essa setinha. Só veio para cá o K0 e o K1. O K4 caiu fora. O K2 e o K3 também caíram fora. Essa é a forma que ficaria o nosso dataframe se a gente colocasse lá como eu quero unir do modo inner. Legal? Bom, eu espero que vocês tenham entendido isso no geral, né? Nós temos 4 métodos para unir esses dataframes. Left, esquerda manda. Right, direita manda. Inner, né? Não temos valores nulos, apenas os valores correspondentes nas duas. E outer, a gente tem todos os valores e fica nulo aqueles que não tem nos dois dataframes. Vamos para a prática e vamos tentar explicar isso aí melhor na prática. Fala galera, bom, eu estou aqui no Python e é o seguinte, eu já coloquei aqui, o que eu fiz, né? Para agilizar um pouco, porque agora vocês já sabem criar dataframes e etc, né? Então o que eu fiz? Eu criei 1, 2, 3, 4... Opa, esse aqui é o def4, esse aqui é o def5. Criei 5 dataframes aqui já. E aí eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, ou vocês podem pausar e copiar, né, o que é até melhor. Mas se você quiser também vai estar lá na descrição do vídeo, beleza? Porque o intuito aqui é unir dataframes e não criar. Bom, vamos começar então por concatenar. Para eu concatenar, eu vou utilizar aqui esses 3 dataframes ali a princípio. Vamos dar uma olhadinha neles, né? Eu tenho um dataframe 1, eu tenho um dataframe 2 e eu tenho um dataframe 3. Bom,
Então, o primeiro de todos é o concatenar. Como que eu utilizo? Qual é a função e como que eu utilizo essa função para concatenar esses data frames? É simples, eu vou criar um novo data frame, chamado aqui dataframe underline concatenação, e vou fazer o seguinte, ó, vou colocar do pandas, eu quero a função concat, e o que eu quero concatenar? Bom, eu posso utilizar, por exemplo, df1, df2, vai dar certo? Não, vai dar um erro. Por quê? O que ele fala aqui? Ó, o primeiro argumento, ele precisa ser um objeto do pandas iterável, né? E você passou um objeto do tipo dataframe. Por que isso? Porque eu não coloquei o colchetes. Olha só, se eu coloco o colchetes, ele vai fazer a concatenação. E lembra do concatenar? Ele coloca um embaixo do outro. Percebam aqui, ó, 0, o índice 0, 1, 2 e 3, 4, 5, 6 e 7. Ele colocou o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, um embaixo do outro. Eu também posso colocar mais, né? Eu posso vir aqui e falar pd.concat. Concatene para mim, abro uma lista aqui dentro e passo def1, def2 e def3. E aí agora o meu df concat tá lá maior ainda. Lembra que eu falei que a gente utiliza aí o concatenar quando eles têm o mesmo nome aqui nas colunas, né? As mesmas colunas que nem aqui A, B, C e D, em todos eles, ele é melhor para utilizar isso. E para unir eles na vertical. Porque se eu colocar aqui, ó, eu até posso colocar que eu quero que ele concatene, olha só. Quero que concatene o df1 e o df2. E aí eu coloco aqui, ó, se eu aperto Shift Enter, eu posso colocar o eixo que eu quero, tá vendo aqui? Eu posso colocar que eu quero no eixo 1, que é o das colunas. Mas olha só como ele não fica muito legal. Olha o que ele faz, ele não concatena um ao lado do outro, ele vai simplesmente jogando aqui na diagonal. Por isso que eu falo que não é muito legal utilizar o concatenar para esse tipo de operação. O segundo tipo de operação que a gente vai ver agora é o merge. E para fazer o merge, para utilizar o merge, eu vou pegar os outros dois dataframes que eu fiz, o df3, o df4 e o df5. O que são esses dataframes? Bom, eu tenho aqui um ID, né? E eu tenho o nome da pessoa, a cidade e qual a experiência que ela tem ainda nesse trabalho, né? Se é estagiário, se é pleno, sênior, júnior, etc. E percebam que lembra que eu falei lá do ID na aula teórica? Então, aqui também nós temos um ID para cada colaborador dessa empresa. E os IDs aqui, eles não são iguais, ó, 10, 11, 12, 13, 14, e aqui 16, 11, 12, 13, 14. Alguns são iguais e alguns não, justamente para a gente ver lá aquela questão do left, do right, do inner e do outer. Bom, vamos começar aqui pelo merge left, que na verdade é left merge, né? Dá na mesma. Então, vamos colocar o seguinte, como que eu utilizo essa função? Vou colocar aqui um nome como merge esquerda, né? E vou fazer o seguinte, olha como que é fácil de utilizar isso. Do pandas, eu quero a função merge, abro parênteses, e aí aqui dentro eu coloco quais dataframes que eu quero fundir, digamos assim. Bom, eu quero lá juntar o df4 com o df5, que são esses dois aqui, né? E aí, percebam, por convenção, ele vai vir ó, no how. Olha o how aqui, ó. How, ele vem como inner, certo? E eu posso colocar um índice e sufixos e etc, né? Ele já vem por convenção com um sufixo aqui, que eu já vou mostrar para vocês o que é. Então, se eu rodar isso aqui agora, ele vai estar naquele método inner, ó. Porque por convenção, ele vem no método inner. Então, eu já vou até trocar aqui, não vou fazer o left primeiro, vou colocar o inner primeiro. E aqui também tem que mudar, então, né? Desculpa aí, galera. Rapidinho, pronto. Então, se eu chamar aqui o merge inner, olha lá. Ele só trouxe pra gente aquilo que tem o ID igual nos dois, né? Ó, o 11 tem aqui e tem aqui. O 12 tem aqui e tem aqui. E o 13 tem aqui e tem aqui. O 10 não, cai fora e o 14 cai fora. Lembra? Esse é o winner.
E se eu quiser, por exemplo, o outer, como que eu faço? Eu vou colocar merge outer, e aí vamos fazer o seguinte, pd.merge, abro parênteses, shift tab, às vezes eu falo shift enter, não sei porquê, mas o shift tab, e aí a gente consegue utilizar, ver aqui, né? O que ele quer? Ele quer um data frame que esteja à esquerda, um data frame que esteja à direita, e o how, como que a gente quer que ele seja exposto aqui. Vamos ver aqui. Eu vou colocar que eu quero à esquerda o meu df4, à direita o meu df5. How. Abro aspas e coloco outer. Vamos ver como ele ficou. O outer ele traz todos os valores e coloca nulo para aquele que não tem correspondência. Então, ele vai trazer todos os valores. Ó, vai ter Maria, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo. Vai ter todos esses valores aqui. Olha só. E aí, aqueles que não tem, ó, o 10 que não tinha correspondência, ele colocou nulo na experiência. E o 16 e o 18 que também não tinham correspondência, né, bem como o 14, ele colocou nulo aí nos outros. Passando um pouquinho mais rápido, senão fica, né, complicado, fica muito grande essa aula. E aí vamos utilizar o left agora. Vou colocar aqui merge left. Já vou fazer um merge left aqui, pd.merge df4 df5 how left. E olha lá, ele fez a junção à esquerda. Todos os valores da esquerda estão presentes e os que não têm correspondência na direita estão como none, como nulos. Depois vocês testam aí o right, né? Simplesmente coloca lá right, assim como está aqui, e ele vai unir a direita. Agora eu só quero mostrar para vocês a diferença entre o join e o merge, que eu falei para vocês que muita gente acaba confundindo. Então olha só, o merge ele é mais utilizado, como eu falei, daquela forma que eu falei para vocês, que eu quero unir eles através de uma coluna. Lembra que eu falei, eu vou unir eles através do K. Aqui eu uni eles através do ID. Olha se eu utilizar isso aqui no join, como que ele vai ficar. Vou falar aqui join. Eu vou colocar o seguinte, join esquerda. E aí eu vou colocar que eu quero que una o meu data frame 4, cadê o nome aqui, né? 4. Quero que una o data frame 4. E ó, é um pouco diferente o jeito que a gente utiliza ele, ó. No merge eu só coloco pd.merge, abro parênteses e coloco da esquerda e da direita. E como? Nesse aqui não, eu coloco assim, ó. Aqui já eu coloco qual que é o da esquerda. Então, por exemplo, ó, df4 junte join com o que? Abro parênteses e coloco aqui com o meu df5. E aqui eu coloco o how, né? Por convenção, o how dele, shift tab, é o left. Vamos dar uma olhada em como ele fica, normal, sem colocar nada. Simplesmente, ó, o que eu fiz. Eu quero que o df4, que está na esquerda, join, junte com o df5. Legal? E aí eu vou rodar, vocês vão ver o que vai acontecer. Vai dar um erro. Ele vai dar um erro dizendo aqui que as colunas não têm um sufixo especificado. E aí acaba sobrepondo uma coluna na outra. Por exemplo, o ID, ele está falando que o ID está sobrepondo uma outra, ele não consegue fazer essa associação. Então, como que eu posso resolver isso se eu quiser usar o join? Eu posso vir aqui, apertar Shift Tab e colocar, por exemplo, eu quero que o sufixo da esquerda seja tracinho, tracinho X e o sufixo da direita seja underline Y. Você vai ver o que é o sufixo já. E aí, se eu chamar isso... Aí, beleza. Olha o que é o sufixo. O sufixo é aquilo que fica depois do nome da coluna, né? Simplesmente para ele especificar. Ó, ID, X... Só que olha o que ele faz, ele coloca duas vezes o ID, ele não une naquela coluna. Por isso que o join é melhor que a gente utilize para que ele una apenas nos seus índices. Como assim? Eu vou montar aqui um outro data frame, né? Eu só vou pausar e já vou colocar aqui para vocês, daí vai estar lá embaixo também, beleza? Bom, aqui está, eu montei mais outros dois data frames, olha só a diferença entre eles. Esse aqui é o meu df7 e o que a gente tinha era o df4, né? Isso, olha a diferença entre eles.
a coluna ID. Se eu não tenho essa coluna ID e eu quero juntar esses dois, eu posso juntar eles através do índice. Simplesmente através do índice, que é isso aqui, né? 0, 1, 2, 3. E aí o índice correspondente nas duas, por exemplo, 0 com 0 junta, 1 com 1, 2 com 2, etc. Então, eu posso fazer o join ele é mais utilizado nesse tipo de operação. Quando a gente, o merge, quando a gente tem uma coluna em comum entre eles, um ID, né, que é o identificador, uma chave, enfim, etc. Pode ser inúmeras coisas. Eu posso unir nome com nome e por aí vai. E o join a gente utiliza mais nos seus índices, para unir índice com índice. Se ficar alguma dúvida, deixa aí embaixo que a gente responde, beleza? Olha só, então eu vou apagar esse aqui, vocês já viram a diferença, que não tem a coluna ID. Então eu tenho o DF7 e o DF8. E aí eu posso agora unir os dois, sem utilizar sufixo e etc. Porque o sufixo era porque ele não conseguia entender, nossa, eu tenho dois IDs, né, um ID para cada um, ele ficou perdido, você tinha que especificar para ele, ó, esse é o ID X, esse é o ID Y. Beleza, então vamos lá, vamos colocar aqui que eu quero unir. Novamente, né, eu vou utilizar o mesmo código aqui de cima, né, que é o join à esquerda. Então, join esquerda. Eu quero unir o DF7, que vai estar à esquerda, com ponto .join, junto com o quê? Junto com o DF8. E aí, vamos dar uma olhadinha. Olha só como ficou muito mais fácil da gente entender. Mas tem um problema aí. O que acontece? Você tem que ficar muito esperto com isso. Percebam que ele juntou, certo? Mas ele juntou certo? Nesse caso, como não tem o identificador, tudo bem, pode ser que esteja tudo certinho aqui. Mas quando tem o identificador, por exemplo, ó, vamos supor aqui em cima, ele juntou aqui, ó, nesse campo aqui, ele juntou o IDX Gabriel, né, que é da cidade de Porto Alegre, analista, mas o analista tem o ID 18. Então, não faz muito sentido você juntar ali, porque o legal de você juntar é quando você tem informações similares, né, informações que pertencem à mesma pessoa, ao mesmo, né, ao mesmo projeto, ao mesmo trabalho, enfim, juntar tudo numa tabela só. Então você tem que tomar cuidado com isso, legal? Eu vou deixando essa aula por aqui, a gente vai falar mais sobre isso, né, quando a gente estiver lá nos nossos workshops, mas eu espero que vocês tenham entendido aí todos esses métodos de união de data frames. Legal? Deixa seu like, curte, dá essa força pra gente. Um grande abraço, até a próxima.